Olá, queridos. Este ano nós temos estudado uma série de mensagens expositivas no livro de Gênesis e até aqui nós vimos, no capítulo 1, o relato da criação de todas as coisas, né? Vimos como Deus Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes no princípio e com eles, do nada, foram formadas terra, céu, mar e neles colocaram plantas, animais e também o homem, chegando à conclusão de que tudo quanto fizeram era muito bom. No capítulo 2, vimos uma série de primeiras coisas. O primeiro sábado de descanso do Senhor, o primeiro lar do homem na terra, a primeira aliança entre Deus e a humanidade, a primeira mulher e o primeiro casamento. No capítulo 3, a queda do homem, o pecado de Adão e Eva, de incredulidade e desobediência, deixando de confiar em Deus e quebrando assim o seu relacionamento com Ele. Vimos com detalhes as consequências do pecado sobre o primeiro casal e agora sobre toda a criação. Hoje entramos no capítulo 4, a história de Caim e Abel. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. Gênesis 4, 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ao analisarmos a história de hoje, nós poderíamos dividi-la de várias maneiras. O meu plano é que nós foquemos na vida de Caim, para podermos entender a importância de conhecermos e obedecermos a Deus. Mas antes disso, vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor esse tempo. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por esse momento de estudo da Tua Palavra. Te pedimos para que o Senhor nos dê mentes atentas e a Sua Palavra, o Seu ensino para nós hoje. Ensina-nos, Senhor, a partir do exemplo de Caim. Queremos ser Teus seguidores, queremos ser mais obedientes a Ti. Por isso nos ensina, através da Sua Palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Na história de nossas vidas, nós assumimos vários papéis, não é mesmo? Filhos, irmãos, profissionais e por aí vai. Como cristãos, é importante que nós deixemos que Deus escreva a história da nossa vida e a gente deve então se alinhar aos seus planos para nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não levarmos em consideração os planos de Deus e tentarmos conduzir a nossa própria vida, assim como Adão e Eva e agora como Caim, o nosso fim também vai ser trágico. Foi isso que arruinou Caim, esse primeiro bebê humano que nasceu neste mundo. Ele não deu ouvidos para Deus e para os seus planos e por isso colheu as consequências de suas ações. Em Gênesis 4, nós vemos a ênfase deste capítulo na história de Caim. O seu nome é citado nesse capítulo 17 vezes, das quais 7 vezes Abel é chamado seu irmão. Estudando a vida de Caim,
e alguns papéis que ele desempenhou, nós vamos entender melhor a importância de conhecer a Deus e a sua vontade. Vamos a eles. O primeiro papel vivenciado por Caim aqui foi o de um irmão preterido. Deus tinha dado ordens a Adão e Eva, lá em Gênesis 1, 28, para que eles fossem fecundos, multiplicassem e enchessem a terra. E Adão e Eva obedeceram a essa ordem. A gente sabe disso porque o verso 1 diz que Adão coabitou com Eva, sua mulher, e essa deu à luz a Caim. E o verso 2 diz que depois Eva deu à luz também a Abel, seu irmão. Apesar de ser verdade que a constituição de uma família não é o único propósito do casamento, e que nem todo casamento é abençoado com filhos, também é verdade que todos os filhos são um presente de Deus para nós, para a humanidade. Ontem eu tive a oportunidade de dizer isso para os nossos irmãos Oswaldo e Rita, com a chegada da pequena Marina. Em Salmo 127:3, nós lemos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O povo judeu do Antigo Testamento e os cristãos da igreja primitiva ficariam escandalizados com as estatísticas de abortos dos nossos dias. E ainda com a quantidade de casais que, em busca de um conforto maior, evitam ter filhos. Filhos eram considerados bênção do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso. O nome Caim tem um som parecido com a palavra hebraica adquirido. Com ele, provavelmente Eva reconheceu essa ajuda que ela teve de Deus durante a sua gestação. Porque pensa comigo, aquela era uma experiência nova para Eva, ela não teve um médico para ajudar, ela não teve uma parteira, não tinha anestesia, tá certo? E ela então gera esse primeiro filho e dá à luz. Na sua segunda gravidez, ela deu à luz a Abel, diz o versículo 2. A palavra Abel significa fôlego. Isso traz para nós a ideia da brevidade da vida. Então, esses dois primeiros bebês da história, sendo Caim, que traz a lembrança para nós de que a vida é adquirida com a ajuda de Deus, a vida que vem de Deus, enquanto que Abel tem esse nome que nos traz a lembrança da brevidade da vida. Deus é quem dá a vida e a nossa vida aqui é breve. Gênesis 4, então, tem essa história dessa família e vai falar muito sobre o relacionamento entre irmãos. Pelo fato de Caim ser o primogênito, é provável que ele tenha tido um lugar especial naquela família. No entanto, por causa do seu pecado, ele vai perder os seus privilégios, assim como os seus pais também perderam os privilégios diante de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Sete tomou o lugar de Caim. Pensando nisso essa semana, é bem curioso a gente perceber que isso acontece várias vezes na Bíblia. O primeiro filho perdendo o seu lugar de destaque, sua posição especial, para um segundo filho. Pensando na história então do povo de Israel, a gente sabe que Ismael era o primogênito de Abraão, mas Deus escolheu Isaque. Sabemos que Esaú era o primogênito de Isaque, mas o seu lugar foi tomado por Jacó. Rúben era o primogênito de Jacó, mas ele foi substituído por 2 filhos de José. Vocês se lembram disso? E ainda, entre os filhos de José, na hora de Jacó dar a sua bênção, ele troca os meninos e Manassés, o segundo, toma o lugar de Efraim. Ao longo da história do Antigo Testamento, a soberania de Deus é demonstrada nas escolhas que ele fez, com referência a quem receberia a sua bênção. Mas isso não deveria nos espantar, uma vez que tudo que nós recebemos
é pela graça de Deus. Agora, pensa na sua vida. Será que você é um escolhido de Deus ou um preterido por Deus? Pela graça, alguns de nós somos escolhidos para a salvação. Mas por causa da justiça de Deus contra o pecado, alguns serão preteridos, como Caim. Pensando nisso, o que eu posso fazer a respeito? O que nós podemos fazer a respeito? Como explicar, a soberania de Deus versus a responsabilidade do homem? Por um lado, nós sabemos que tudo é definido por Deus, porque quando a gente vai para Salmo 139, 15 e 16, a palavra de Deus diz: os meus ossos não te foram encobertos, Senhor, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe no ventre da minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Soberania absoluta de Deus. Por outro lado, Deus vai dizer que Caim seria responsável, Ele diz para Caim: o seu pecado está à porta e você vai ter que dominá-lo, Caim. Isso aponta para a responsabilidade do homem. A soberania de Deus e responsabilidade do homem são duas verdades apresentadas nas Escrituras. Portanto, apesar de nada fugir do controle de Deus, um dia todos nós vamos prestar contas por causa das nossas decisões, por causa das nossas ações. Se Deus um dia já nos salvou, se Ele já nos escolheu, Ele nos promete que a sua boa obra, começada em nós, será concluída até o dia de Cristo Jesus. Mas até lá, é nossa tarefa, nossa responsabilidade vivermos para o seu inteiro agrado. Colossenses 1:10. Em Colossenses 2:6, nós lemos: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como você tem cumprido a sua responsabilidade de cristão? Naquilo que depende de você, como você tem buscado agradar a Deus? Pensando em algumas áreas do relacionamento com Deus, como anda a sua vida de oração, de estudo da palavra, de adoração e serviço a Deus? Como você tem priorizado essas coisas no seu dia a dia, em especial nesses dias de isolamento social? O primeiro papel vivido por Caim foi a de um irmão preterido, alguém que foi preterido por Deus. O segundo papel vivido por Caim aqui no texto foi de um irmão briguento. Esse é outro tema, da história de hoje, a rivalidade entre irmãos. Voltando aos exemplos bíblicos, nós sabemos que Ismael, mais uma vez, perseguiu Isaac. Sabemos que Jacó fugiu da sua casa para não ser morto por Esaú. Os irmãos de José, eles tinham a intenção de matá-lo e, por fim, resolveram vendê-lo como escravo. A história bíblica é marcada por essas rivalidades, essas brigas entre irmãos. Quando o pecado entrou na raça humana, o plano de Deus, no que diz respeito a famílias e lares harmoniosos, ficou corrompido pelo pecado. A história de Caim e Abel traz para nós a fotografia de como seriam as famílias depois da queda de Adão e Eva. Por isso é impossível, ao longo das Escrituras, nós encontrarmos um exemplo de uma família perfeita. Nas Escrituras nós temos a instrução de como agir para restaurar nossas famílias. E somente com Cristo nós teremos o poder para caminharmos nessa direção. Como é o seu relacionamento familiar?
Ele é marcado por ira, inveja, brigas, como os relatos bíblicos. Ele é marcado por um coração endurecido, como o de Caim. Eu quero acreditar, pela graça de Deus, que nenhum de vocês que estão me ouvindo chegaram a matar um membro da sua família, como fez Caim. Mas vocês se lembram que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22? Ele diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. Cristo aqui aponta para a raiz do assassinato presente ali no coração do homem irado. E ele nos chama para uma vida de justiça que exceda em muito a prática dos fariseus, aqui em Mateus 21, 22. Como você tem lidado com os seus relacionamentos familiares? Será que os seus desentendimentos e frustrações do dia a dia têm se tornado uma raiz de amargura? Um sentimento crescente de ira que se recusa a perdoar? Foi assim com Caim. Um terceiro papel na vida de Caim é que ele foi também um trabalhador. Versículo 4 diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi um lavrador. Conforme os filhos de Adão foram crescendo, Adão os colocou para trabalhar no campo. Com o passar do tempo, cada filho tinha o seu próprio interesse e a sua habilidade. Isso é normal. Caim se tornou lavrador e Abel um pastor, como o primeiro pastor de muitos na Bíblia. A gente sabe que Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, Moisés e Davi, todos esses foram pastores também. Sem dúvida, Adão ensinou para os seus filhos por que eles deveriam trabalhar. O trabalho era parte do mandamento de Deus na criação e assim eles deveriam ser colaboradores com Deus. O trabalho, como nós já explicamos algumas vezes, não é um castigo de Deus por causa do pecado. Nós sabemos disso porque Adão já tinha recebido o trabalho, ele já trabalhava no jardim antes dele e da Eva comerem do fruto proibido. O ensino sobre o trabalho, então, na Bíblia, é que somos privilegiados em cooperar com Deus ao usar tudo o que Ele nos deu, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa vitalidade, para duas coisas: para o bem de outras pessoas, do nosso próximo, e para a glória de Deus. Em Efésios 4, 28, nós lemos: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, fazer bem ao próximo. Em 1 Coríntios 10, 31, nós lemos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui o nosso trabalho. O trabalho é a vontade de Deus para todos nós e não uma maldição, é uma bênção. O mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, fazia parte da lei de Deus. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, que também não coma. O apóstolo Paulo reconheceu a importância do trabalho e ele afirmou que não trabalhar traria um peso sobre os demais. Em 2 Tessalonicenses 3,8, Paulo diz: jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Até Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, foi reconhecido como um carpinteiro, alguém que trabalhava nessa arte, e também ele mesmo afirma, que trabalhava naquilo que Deus o enviou a fazer, a missão, a obra que o Pai tinha lhe dado. Então, queridos, como cristãos,
nós não devemos trabalhar simplesmente para pagar as contas, né? Nós devemos trabalhar porque esse é o plano de Deus para nós. Com o nosso trabalho, né, nós devemos atingir esses dois propósitos: servir ao próximo e glorificar ao nosso Deus. Talvez Caim e Abel tenham perguntado para o seu pai por que o trabalho deles era tão difícil, e Adão então teve que explicar a Deus, explicar para eles, né, que Deus tinha amaldiçoado a terra por causa da sua desobediência. A sentença de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão, teria consequência para todas as gerações futuras. Mas mesmo sob o castigo de Deus, o trabalho, encarado de maneira correta, abençoaria o próximo e glorificaria a Deus. Como você encara o seu trabalho? Como você usa os seus recursos para abençoar outros, em especial nesse momento de crise? Como você tem feito isso? Você tem ajudado pessoas que estão passando por dificuldades? Você contribui regularmente para trazer alívio para pessoas necessitadas? Como você tem usado os seus recursos para glorificar a Deus? Você tem sido fiel em dar o seu dízimo? Você tem sido generoso contribuindo com ofertas para a glória de Deus? Caim não agiu assim. O quarto papel desempenhado por Caim foi de adorador. Mas nós vamos ver como ele falhou nesse papel de adorador. Adão e Eva haviam aprendido a adorar a Deus naquele período que eles viveram no jardim, antes que o pecado trouxesse maldição para a vida deles e também para a terra. Certamente, mesmo depois da queda, eles ensinaram para os seus filhos sobre o Senhor e sobre a importância de adorá-lo, porque no texto de hoje a gente vê que eles trouxeram a oferta ao Senhor. Todo trabalhador deve ser também um adorador, né? A partir do fruto do seu trabalho. Se nós não agimos assim, nós corremos o risco, né, de tornar o nosso trabalho uma idolatria, a gente ficar focado nas nossas próprias capacidades, em executar o trabalho, né, sem reconhecer a ação de Deus em nossas vidas. Ou então focamos nos resultados e trabalhamos esquecendo de Deus, da glória de Deus, do próximo, e focando apenas na nossa riqueza, no acúmulo de bens. Em Deuteronômio 8, de 10 a 14, nós lemos o seguinte texto: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Essa era a orientação para o povo judeu, quando eles entrassem ali na terra prometida. O texto diz: guarda-te, quando você chegar nessa situação de fartura, guarda-te que não te esqueça do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, guarda-te, para que não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor, o teu Deus. Quando Deus vestiu Adão e Eva, lá no começo, lá depois do pecado, com peles de animais, é possível que Ele tenha usado aquele momento para ensinar sobre o sacrifício e sobre essa oferta ao Senhor pelo pecado. É provável que Adão e Eva ensinaram isso para os seus filhos também, porque, como eu disse, nos versos 3 a 5 nós lemos a respeito disso. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Verso 3 diz assim: aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim a sua oferta não se agradou. O que aconteceu aqui?
A verdadeira adoração é algo que nós temos que, em primeiro lugar, aprender com o próprio Deus, porque somente Ele tem o direito de determinar quais são as regras para nos aproximarmos dele, aquilo que Ele quer receber de fato de nós. Não dá para a gente ficar inventando a nossa cabeça. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Isso prova para a gente que existe uma forma certa de adorarmos a Deus. Caim não foi rejeitado por causa do tipo de oferta, porque mais para frente a gente vai ver que haviam ofertas de cereais discriminadas para o povo, ofertarem, a oferta de frutas e cereais, mas a sua oferta ela foi rejeitada por causa da atitude do seu coração. O seu coração parecia não valorizar a Deus, porque Ele deu do fruto da terra. Então essa expressão aqui, do fruto da terra, ela indica que Ele deu algo que a terra produziu sem muito esforço da sua parte, enquanto que Abel deu da primícia, ou seja, do melhor do seu rebanho, e ainda ele deu da gordura, a melhor parte daquilo que já era o melhor entre o seu rebanho. Nós sabemos também, lá lendo Hebreus 11:4, que Abel é elogiado por causa da sua fé, essa atitude de crer na importância de se relacionar com Deus, e aí ele diz, pela fé ele ofereceu um sacrifício mais excelente a Deus do que Caim, o que significa então essa crença em Deus, essa valorização, uma disposição de entregar o melhor do fruto do seu trabalho para Deus. Essa foi a atitude de Abel, aceita por Deus. Muitos anos depois, na lei de Moisés, a gente vê que foi estabelecido a oferta de cereais, como eu já tinha dito, e por isso nós não temos motivo para acreditar que foi o tipo de oferta que tenha desagradado a Deus. Abel trouxe o que tinha de melhor e buscava realmente agradar a Deus, mas Caim não teve a mesma atitude. Como essa verdade sobre adoração pode ser aplicada aos nossos dias? A vida de Caim me fez lembrar de pessoas que adoram a Deus dessa maneira, vem para a igreja esporadicamente, adora como quer, sem muito envolvimento, porque ele deseja só receber de Deus e não oferecer alguma coisa a Ele. Se tiver que custar alguma coisa, ele está fora, ele não tem interesse. Dizer que é crente e participar como espectador da igreja não prova que Deus aceita a nossa oferta, a nossa adoração. Nós precisamos ter cuidado com isso. É possível ter uma forma de piedade e jamais experimentar o poder salvador de Deus. Em Mateus 15:8, Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, queridos, sem uma vida correta diante de Deus, não adianta fazer pequenos sacrifícios, porque eles não vão ser aceitos por Deus. Se o seu coração não for inteiro diante de Deus, aquilo que você pode considerar um grande sacrifício da sua parte, pode não ser aceito por Deus. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 15:22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus melhor do que a gordura de carneiros. Caim, com a sua oferta de adoração, demonstrou que Deus tinha pouco valor para ele. Então, para ele ofertar qualquer coisa só para cumprir uma tradição já era o suficiente. Mas Abel nos mostra o padrão correto. Ele entregou o melhor do que tinha. Qual tem sido a sua atitude de adoração a Deus? Como você o adora com o uso do seu tempo, do seu talento, no serviço a Ele? Como você o adora com o seu tesouro, com os seus recursos financeiros? Como você
adora a Deus com o seu testemunho. Eu conheço pessoas que não perdem a oportunidade e não medem esforços para experimentar uma boa comida, um novo restaurante, fazer uma nova viagem ou dar uma festa. Mas infelizmente, quando chega a hora de adorar a Deus, não sobra muito do seu tempo, não sobra muito do seu talento, as suas habilidades e a disposição para servir, não sobra muito do seu tesouro, dos seus recursos financeiros, porque já foram comprometidos com seus prazeres. Queridos, a adoração aceita por Deus é aquela que é dada como a expressão daquilo que cremos, da nossa fé, do que valorizamos no nosso coração. O que você valoriza no seu coração. Você se lembra de Jesus e como ele elogiou aquela viúva pobre que depositou no gasofilácio tudo o que tinha? O texto diz: da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Não foi o que sobra, o que sobrou, Vocês se lembram de Davi, como ele se recusa a dar para Deus aquilo que não lhe custaria nada, em 2 Samuel 24, 24. Quando nós olhamos para os macedônios, ali em 2 Coríntios 8, de 2 a 4, nós deveríamos nos envergonhar com a nossa maneira de adoração, com o fato de que tantas vezes nós economizamos para dar para o Senhor. O texto diz lá em 2 Coríntios 8, de 2 a 4, porque no meio de muita prova de tribulação, estes macedônios manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Qual é a sua atitude ao ofertar ao Senhor? Você quer dar apenas a sobra? Ou você sacrifica o melhor? Você quer dar tudo o que tem, acima das suas posses, dar das primícias dos seus recursos, como fez Abel. Por fim, o quinto papel desempenhado por Caim foi de um pecador. O texto diz: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quantas coisas nós podemos aprender aqui. Em primeiro lugar, uma relação direta entre ira e tristeza. Caim irou-se sobremaneira e então descaiu-lhe o semblante. Talvez essa situação toda que nós estamos vivendo em isolamento tenha frustrado muitos dos seus planos. E se você não aceita tudo isso como o plano soberano e bondoso de Deus, perfeito para você, você vai a cada dia se irar mais e com isso se entristecer cada vez mais. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui a misericórdia de Deus. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, ele fica irado, mas Deus então vai falar pessoalmente com Caim, para mostrar que a sua tristeza era fruto do seu próprio pecado, mas que existe então uma esperança, existiria uma esperança para Caim e existe para todos nós. Se procederes bem, não é certo que serás aceito.
Então, querido, se algum pecado tem te entristecido e você anda meio desanimado, lembre-se dessa frase do Senhor, do nosso Deus: se procederes bem, não é certo que serás aceito, e então você vai ter o seu coração transformado, você vai poder experimentar a alegria que vem de Deus e a alegria de estar em comunhão com Ele dentro daquilo que Ele planejou para a sua vida. Deus age assim conosco também, né? Na sua misericórdia, Ele está sempre pronto a nos dar mais uma chance. Só que, infelizmente, assim como Caim, muitos de nós nos recusamos a fazer o que é certo. O Senhor avisou Caim que o pecado estava próximo da sua vida e que ele teria que dominá-lo agora. E aqui nós retomamos aquele assunto da ira. É muito perigoso nos mantermos irados, ressentidos ou amargurados com pessoas e situações. Esse sentimento de insatisfação para com as coisas ao nosso redor. Por que eu digo isso? Porque o que é a ira, senão a nossa indignação com pessoas e situações que não se encaixam em nossos planos? Porque se nós cremos que nosso Deus é soberano, no fundo, o que nós estamos fazendo é nos irando contra Deus. Pois, em última análise, foi Ele quem permitiu que nós passássemos por essa ou por aquela situação. E se permitirmos, que esse sentimento domine o nosso coração, então o pecado está à porta. Estaremos sujeitos à ação de Satanás em nossas vidas e nos entregaremos ao pecado. Estaremos sujeitos a uma tragédia em nossas vidas. Foi sabendo disso e pensando nisso que o apóstolo Paulo nos recomendou em Efésios 4, 27, para que nós não dessemos lugar ao diabo. Você tem dado lugar ao diabo na sua vida, entristecido, amargurado com a situação que nós estamos vivendo, de isolamento, de dificuldades financeiras, de problemas de saúde? Efésios 4, 27 diz: não deem lugar ao diabo. Qual a conclusão que nós temos aqui? Se não tomarmos cuidado, queridos, se não mudarmos a nossa atitude, nós podemos causar a nossa própria destruição. Foi isso que Caim fez à sua própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que nós aprendemos hoje com a história de Caim e os papéis que ele viveu: primeiro, ele foi preterido. Deus é soberano, mas ainda assim nós seremos cobrados por nossas atitudes. Segundo, ele foi briguento, como tem sido a sua atitude no ambiente do seu lar. Ele foi também trabalhador, em terceiro lugar, como o seu trabalho tem ajudado as pessoas e também glorificado a Deus. Caim também foi um adorador. Você adora a Deus como Caim, de qualquer maneira, ou como Abel, com as primícias do seu recurso? Caim também foi um pecador. E a lição para nós aqui é que precisamos abandonar a nossa ira antes que ela nos leve à destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essa história que a tua palavra nos traz. Nós te louvamos, Senhor, porque conhecendo mais sobre a tua vontade, sobre os teus planos e sobre a vida de Caim, nós podemos agir de uma maneira melhor, de uma maneira que te agrade, Senhor, de uma maneira que de fato lhe preste a verdadeira adoração. Pai, como cristãos, nós somos adoradores do Senhor
E te pedimos, Senhor, para que o Senhor corrija a nossa vida, para que as nossas ações reflitam uma adoração que te agrade, que dê glórias ao teu nome. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.